CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Hoje, no quadro CBN Direito, vamos falar sobre a Lei do Governo Digital, que torna obrigatório aos governos federal, estadual e municipal investir na oferta de serviços públicos online. A lei entrou em vigor em junho deste ano e nós vamos conversar com o especialista em criação de soluções colaborativas para governo, Gustavo Maia. Ele vai explicar, então, como funciona essa lei. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Bom dia, Gustavo. Bom, o que a gente pode trazer, então, em relação a isso? A lei entrou em vigor em junho deste ano, né? E como é que isso está avançando e o que representa essa lei na prática? Vamos lá, a Lei 14.129, que é essa lei do governo digital, é uma lei super recente, mas que ela por si só eu acho que não diz tudo. É super importante a gente ter em mente que no Brasil a gente iniciou lá atrás, desde a lei de acesso à informação, depois a gente passou a ter o marco legal da internet em 2014, em 2017 a gente teve o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, a Lei Geral de Dados também, que é de 2018, e agora em 2021 a gente chega na Lei do Governo Digital. E a soma de todo esse arcabouço legal faz com que a gente consiga, finalmente, ter uma grande evolução em relação a tornar o governo mais digital. Talvez tornar o governo muito mais do que a gente tem no nosso dia a dia enquanto cidadão, né? Provavelmente todo mundo que escuta a gente aqui usa o aplicativo de celular para se relacionar com outras pessoas, para fazer compras, para pedir comida, para pedir um carro, enfim. Mas a gente, quando vai no governo, normalmente tem uma distância muito grande, né? O governo não tem serviços digitais tão fáceis como na iniciativa privada. E esse arcabouço, ele vem para facilitar isso, facilitar essa vida, facilitar com que o governo possa inovar e trazer serviços digitais ainda mais com mais facilidade para o cidadão. Que tipo de serviços, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam visualizar essa mudança aí, o que essa lei traz? A lei por si só, ela não ataca nenhum tipo de serviço específico, ela vai estar falando sobre todo o arcabouço para a possibilidade do governo se digitalizar cada vez mais. Ela estabelece então regras e instrumentos, né, para o aumento da eficiência da administração pública. Exatamente, ela facilita com que a administração pública possa então criar serviços para colocar na mão da população. E aqui a gente tem diversos serviços para usar como exemplo, tá? Um dos principais problemas do país da gente, e pesquisas apontam qual é a maior necessidade da população. A gente vai olhar, por exemplo, para a saúde pública. Vamos só usar um dos olhares aqui, uma das pastas que o governo atende, um dos serviços que ele precisa atender relacionado à saúde pública. Pessoas, ainda hoje, passam a madrugada numa fila esperando para pegar um ticket para poder agendar uma consulta médica ou poder agendar um exame. E esse tipo de serviço, no mundo digital, ele consegue ser muito facilitado e trazer para a população serviços que facilitam a vida delas e que salvam vidas, inclusive. Então, a gente pode olhar por esse lado, a gente pode olhar pelo lado da educação. Como é que serviços digitais conseguem ser melhores prestados para essa população que, apesar de ainda termos uma distância grande em todas as pessoas no país terem acesso a dados, terem acesso à internet e a um smartphone, por exemplo, são evoluções que vão vindo. O Brasil é um país conectado e vem se conectando cada vez mais. Eu acho que o grande exemplo que a gente tem, inclusive, a gente viveu agora durante a pandemia. A pandemia fez com que o governo tivesse a necessidade de se digitalizar muito mais rápido para constar serviços melhores para a população. A pandemia, passamos longe de achar qualquer vantagem nela, mas por esse olhar, sim, trouxe uma velocidade para a digitalização do governo, para ofertar esses serviços mais na mão do cidadão. Ela facilita, então, esse caminho para a construção de um governo 100% digital? É para isso que a gente está caminhando?
Olha, eu sou da tese, por tudo que eu tive a oportunidade de estudar e viver nesse mercado há um tempo, não sei se necessariamente a gente vai olhar para ter um governo 100% digital, onde eu não acredito nesse mundo, talvez, onde ele seja totalmente digital, mas o objetivo, sim, é que todos os serviços do governo também disponíveis 100% digital. Aí aqui é indiscutível, todos os serviços têm que estar lá de forma digital. Obviamente que pessoas ainda vão precisar, às vezes, ir até um local e vão preferir, inclusive, um tipo de serviço que seja mais cara a cara, mas a qualidade desses serviços estando 100% digital, eu acho que esse é o caminho. E, por incrível que pareça, o Brasil não é um dos países mais atrasados nesse sentido. O Brasil vem Isso que eu ia te perguntar, se nós estamos avançados ou atrasados. Olha, quando a gente alguns rankings apontam o Brasil, a gente não tá super atrasado, pelo contrário. Na verdade verdadeira, o que eu posso olhar aqui e o Brasil é muito complexo, né? A gente está falando de um país enorme, continental, mas a gente tem uma política nacional no governo federal há anos, é uma política independente de governo, inclusive, é uma política de Estado que vem evoluindo muito para a digitalização de serviços. Então, desde governos, inclusive, o Brasil começou a acelerar essa digitalização dos serviços e trazê-los todos online. E hoje isso está acontecendo, a pandemia reforçou, eu acho que deixou isso mais claro. A gente teve, por exemplo, o auxílio emergencial, que de um dia para a noite quase teve que colocar 60 milhões de pessoas, as mais necessitadas, inclusive, na linha desse programa que é basicamente digital, né? De como as pessoas tiveram acesso a esse benefício. Então, o Brasil tem muito a avançar, obviamente, e principalmente quando a gente desce do governo federal para os governos estaduais e principalmente os municipais, que é inclusive onde o cidadão está mais na ponta, né? O cidadão está na cidade. A gente tem 85% da nossa população nas grandes cidades, inclusive. Então tem que descer, essa lei é muito importante porque ela traz o arcabouço federal, mas ela desce para estados e municípios. E aí aqui sim a gente vai começar a olhar uma prestação de serviço digital muito melhor para a população. Realmente, inclusive, iria também te perguntar sobre isso, né? Se as cidades estão prontas para a era digital, que é onde ali está mais próximo do cidadão, né? Elas é que estão mais próximas da população. Olha, eu sou um pouco suspeito para falar, porque minha atuação enquanto empreendedor é exatamente atacando esta lacuna, olhando para isso, trazendo cidades e aqui olhando culturas para elas se digitalizarem e se conectarem ao cidadão da melhor forma possível, através de diversos serviços públicos, obviamente, mas também um olhar muito importante para a participação desse cidadão dentro do governo, nas tomadas de decisão, no orçamento público, na mudança, às vezes, de um trânsito na avenida da cidade, a gente tem que consultar a população para isso. Então, nos últimos 8, 9 anos, eu venho trabalhando com esse foco, o Colab, que é a empresa da qual sou fundador e diretor executivo, a gente vem trabalhando com municípios pelo país inteiro, justamente para conseguir olhar para esse tipo de arcabouço legal que a Lei do Governo Digital traz e colocar ferramentas à disposição de municípios, que são os que mais sofrem, que são os que mais têm necessidade de ofertar esses serviços na mão da população, são os mais próximos, o município é quem chega mais perto do cidadão, né? Eu gosto de sempre ter o olhar, você na hora que coloca o pé para fora de casa, você pisa na cidade, e a cidade do município, da prefeitura ali, né? Então a gente tem que olhar com bastante afinco para a oferta desses serviços municipais para a população. É muito complexo, mas é muito interessante de se trabalhar, e eu acho que o caminho passa por aí. Certo, então a gente já tem um certo avanço, tanto por parte das cidades, dos estados, quanto do governo federal em relação a isso. E a lei, então, traz essa questão em forma de regras e instrumentos para o aumento dessa eficiência que a população tanto pede e tanto merece também, né? Que ela possa usar isso da melhor forma para ser atendida e também para cobrar dos nossos governantes. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigado a vocês pelo espaço. E, por favor, se quiserem conhecer mais, basta procurar a gente nas nossas redes sociais, me procurar, sou Gustavo Moreira Maia, ou então Colab App, que a gente fala muito sobre como essas leis e como
esse arcabouço legal pode ajudar municípios, estados e o governo federal a digitalizar serviços. Gustavo Maia, especialista em criação de soluções colaborativas para o governo. Um ótimo dia para você. Obrigado, para vocês também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.